sou a professora Hilda Cunha, da número 1 do Feijó, para quem já me conhece. Temos então connosco a doutora Telma Nogueira, nutricionista do Laboratório de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que nos vai falar sobre alimentação em tempos de pandemia, a quem agradeço desde já, agradecendo também ao pai da minha Maria Clara, que foi quem teve a iniciativa então desta primeira webinar sobre este assunto. A doutora Telma irá falar sensivelmente durante 40 minutos e guardamos depois um tempinho para questões, dúvidas. Informo também que esta sessão vai ser gravada, portanto quem quiser retirar a sua carinha laroca aqui do ecrã, mas penso que não há problema mesmo gravando a sessão, não há problema a aparecer. Se alguém quiser colocar alguma questão, basta ligar o som, a quem eu pedia para desligarem desde já o som, basta ligar o som e colocar a questão, está bem? Okay. Passando a palavra então à doutora Telma Nogueira. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo simpático convite, agradeço também as palavras da professora Hilda e um agradecimento especial também ao Ricardo, por quem tenho uma grande admiração e portanto obrigada pela oportunidade de estar aqui esta tarde convosco, está bem? Vamos então passar à nossa conversa desta tarde. Como a professora Hilda disse, sempre que existam questões, por favor, podemos interagir para tornar isto mais pessoal e também ir de encontro às vossas expectativas. Aquilo que eu procurei fazer foi passar aqui pelas essenciais questões que nos podem surgir, pensando então em alimentação nos tempos de pandemia. Espero corresponder àquilo que possa ser a vossa expectativa. Avançando então aqui, porquê falar de alimentação? Mesmo se tirarmos aqui o contexto da atual pandemia, nós sabemos que efetivamente os hábitos alimentares inadequados são o fator de risco modificável que mais contribui para a mortalidade em Portugal. E a informação mais atual, o que nos indica é que 14% das mortes em Portugal estão associadas a riscos alimentares e que, portanto, seriam evitáveis. Se nós modificássemos a nossa alimentação, teríamos menos mortalidade em Portugal e esta informação tem que fazer-nos refletir. Se quisermos ver noutra perspectiva, 9,5% do número de anos de vida perdidos, saudáveis, é precisamente devido a hábitos alimentares. Portanto, temos que fazer algo no sentido de inverter esta tendência. Se quisermos fazer aqui uma viagem muito rápida daquilo que é o estado de consumo alimentar na população portuguesa, podemos salientar estes 4 indicadores-chave. Temos cerca de 53% da população portuguesa a não atingir aquilo que é a recomendação de consumo de hortofrutícolas por dia, que são as cerca de 400 gramas por dia. 88% de baixa adesão à dieta mediterrânica, quando pensamos todos que praticamos alimentação mediterrânica, ao estudar este assunto a evidência apresenta-nos este número preocupante. No que respeita aos adolescentes, um consumo diário de refrigerante em cerca de 41% desta população e um consumo de sal superior a 5 gramas por dia em cerca de 77% da população portuguesa, e isto associa-se aos tais anos de vida perdidos. E também àquilo que é a consequência de excesso de peso no nosso país. Para terem uma ideia, mais de 50% dos adultos, cerca de 55% das mulheres e 59% dos homens têm excesso de peso e cerca de 30% das nossas crianças também já têm excesso de peso e, no caso dos idosos, 81% dos nossos idosos têm excesso de peso. É preocupante e temos que reagir. Se pensarmos particularmente então nas nossas crianças, que já têm todos estes fatores de consumo alimentar aqui associados a risco do seu estado nutricional, e se juntarmos a isto o atual cenário que vivemos, aqui associado às medidas para prevenção da propagação da Covid, designadamente a interrupção da atividade letiva que ocorreu, a necessidade de uma permanência prolongada em casa, temos as rotinas totalmente alteradas e temos que nos adaptar a esta realidade. E essencialmente isto resume-se a menos atividade física e a alterações, pelo menos no comportamento de compra de alimentos, foi-nos recomendado isso mesmo. Isto pode associar-se aqui a mais riscos para as nossas crianças. Portanto, superior consumo de alimentos hipercalóricos, ou seja, ricos em calorias,
mas de menor densidade nutricional, portanto com menos nutrientes que nos interessam precisamente aqui no caso da alimentação das crianças. Estes consumos alimentares associados a sedentarismo podem então vir a promover o ganho de peso e levar ao aparecimento de doenças associadas a este excesso de peso naquilo que é a vida futura da criança. Portanto, devemos estar alerta, considerando também que a alimentação na infância tem aqui um papel determinante para garantirmos o adequado crescimento e o desenvolvimento das crianças. É nesta fase do ciclo de vida que estão a moldar-se os gostos e as preferências alimentares, portanto temos aqui uma janela de oportunidade também neste sentido, e também que já estamos a programar aquilo que é a nossa saúde futura, portanto todo o investimento que fizermos na nossa melhor alimentação nesta fase do ciclo de vida vai projetar-se naquilo que será a nossa saúde futura. Sabemos que os pais, e agradeço a presença de todos, têm aqui um papel central naquilo, funcionando como modelos para as crianças, também na perspectiva da alimentação, além de condicionarem tudo o que é a oferta alimentar e a disponibilidade alimentar em casa. Portanto, temos aqui que atender ao papel também nesta perspectiva de modelos alimentares. E, portanto, avançando então aqui na nossa conversa, não gostaria de deixar de sublinhar que todas as informações que aqui vamos rever esta tarde juntos se baseiam naquilo que é a evidência científica e estão alinhadas de acordo com as orientações das autoridades de saúde e também das autoridades da área da alimentação, tanto a nível internacional como a nível nacional. Portanto, estamos a falar de ciência, não estamos a falar de opinião, apesar de todos nós nos alimentarmos diariamente. E talvez possamos começar pela pergunta central neste âmbito de alimentação e o novo coronavírus. Será que a infecção pode ser transmitida através dos alimentos? E aquilo que a evidência nos diz, segundo as autoridades então de referência nesta matéria, é que até ao momento não existe qualquer evidência de contaminação através do consumo de alimentos cozinhados ou crus. Portanto, quanto a isto, devemos ficar descansados. De qualquer modo, é recomendado, e seguindo aqui os princípios da precaução, o reforço das boas práticas de higiene e segurança alimentar. Portanto, temos aqui alguns cuidados suplementares no sentido de prevenirmos, ainda que a evidência nos diga que a via de transmissão por via de alimentos, desculpem a redundância, não está aqui em causa. De qualquer modo, então, devemos reforçar a higiene e a segurança alimentar por via da lavagem frequente das mãos, antes, enquanto e depois de preparar e confeccionar alimentos. Também garantir a higienização adequada das superfícies, das bancadas, das mesas, até dos utensílios, onde se preparam os alimentos para as nossas refeições. Queremos também evitar aquilo que é a contaminação entre a comida crua e cozinhada. E o que é que isto significa? Por exemplo, nesta imagem, vem a tábua de corte e temos carne crua e temos cebola. A faca com que cortamos carne crua, que posteriormente irá ser confeccionada e, portanto, sujeita a um tratamento térmico, não é? Por ação da temperatura, ao cozinharmos a carne, os micro-organismos que existiam naquele alimento são eliminados por ação dessa elevação da temperatura. Se formos com a mesma faca com que cortamos a carne crua, cortar a cebola para colocar na nossa salada que irá acompanhar a nossa refeição, aquilo que estamos a fazer é transferir toda a carga de micro-organismos que existia na carne crua para a cebola, mas que por sua vez vamos consumir crua, ou seja, não vai ser sujeita a um tratamento térmico e isso faz com que todos os micro-organismos que estavam na carne estejam nesta cebola, consumindo diretamente podemos ter consequências a nível gastrointestinal e, portanto, ter complicações de saúde por essa via. Este é um cuidado que devemos ter sempre, mas que nesta fase deve ser redobrado, seguindo então os princípios da precaução como conversávamos. Também lavar adequadamente os alimentos crus, e a recomendação que temos é para os lavar com água abundante e se forem hortícolas de folha, devemos lavar folha a folha. Cozinhar e empratar a comida a temperaturas adequadas e uma vez mais para garantir segurança alimentar, não queremos deixar a comida fora do frigorífico e também queremos garantir que ela é consumida imediatamente após
a preparação, ou se vamos reaquecer, garantimos que reaquecemos à temperatura de segurança. Não partilhar comida ou objetos entre pessoas durante a sua preparação, confecção e consumo, na tentativa de minimizarmos aqui uma possível transmissão por via das superfícies, se não estiverem devidamente higienizadas. Durante a preparação e confecção, além de durante o consumo, devemos manter o cuidado e adotar todas as medidas de etiqueta respiratória que já conhecemos subejamente. Outra questão que pode surgir é se podemos reforçar o nosso sistema imunitário através da alimentação. Tem sido recorrente esta dúvida e aquilo que a evidência nos diz é que a resposta a esta questão é não. A evidência é escassa no que diz respeito à relação entre a alimentação e o reforço do sistema imunitário. Portanto, não existe um alimento específico ou um suplemento alimentar que nós possamos afirmar que previne ou ajuda a tratar a Covid-19. É essa ligação direta, um alimento mágico que nos pudesse ter aqui uma solução no sentido de tratarmos esta doença ou de prevenir, ou de evitar, não existe. De qualquer modo, aquilo que sabemos é que a prática de uma alimentação saudável é fundamental para assegurar o adequado funcionamento do sistema imunitário, para reduzirmos os processos inflamatórios e também para garantirmos um controle metabólico, sabendo nós que estas são condições importantes a nível populacional para enfrentar a doença, para mantermos um melhor estado de saúde. E, portanto, a minha sugestão é que possamos fazer uma viagem por aquilo que são sugestões para alcançarmos a prática de uma alimentação saudável, podendo nós depois discutir no final da sessão outras estratégias além das que aqui estão, se houver curiosidade nesse sentido. Mas, seguindo então aqui, e uma vez mais, de acordo com a informação oficial que nos tem chegado, 6 passos para uma alimentação saudável. Fazermos uma alimentação completa, variada e equilibrada. Estes são os princípios da roda dos alimentos e, portanto, também não são novidade para nós, não é? Consumirmos alimentos de todos os grupos de alimentos, respeitar as proporções de acordo com o tamanho de cada grupo e ir privilegiando todos os alimentos da época. Portanto, toda a informação que nós já temos de alimentação saudável e de acordo com os princípios da roda dos alimentos é de privilegiar e de pôr em prática. Também a sugestão de sermos consumidores responsáveis e comprarmos apenas os alimentos que são necessários. E existem alguns cuidados na ida às compras que podemos ter, e antes dessa ida às compras, sendo então racionais, é importante pensarmos que alimentos é que temos em casa, verificarmos com esses alimentos disponíveis em casa que refeições é que conseguimos preparar ou que alimentos é que nos faltam para então podermos preparar refeições. Só depois desta análise é que devemos rever que outras refeições queremos preparar e, de seguida então, construir a nossa lista de compras de forma racional e equilibrada. E, portanto, ao fazermos essa lista de compras, devemos considerar os alimentos que ainda temos disponíveis em casa, não queremos promover desperdício alimentar, e devemos ser responsáveis também nessa perspectiva, equacionar aquilo que é a capacidade de armazenamento no nosso frigorífico ou até no congelador, no sentido de não termos também alimentos a estragar-se por não serem mantidos às temperaturas de segurança. As diferentes refeições que pretendemos fazer já têm que estar em mente para comprarmos os ingredientes que se aplicarem e incluir, obviamente, aqui aquilo que são os alimentos dos diferentes grupos da roda dos alimentos, no sentido de estarmos a contribuir para a prática da alimentação saudável. Durante a ida às compras, devemos atender e garantir que asseguramos as precauções para minimizar o risco de infecção, tanto para nós como para as pessoas que também estão a fazer compras. E, como sabemos, devemos cumprir também durante este momento as distâncias de segurança e utilizar máscara, que neste momento já é obrigatório na ida às compras.
Evitar o manuseamento de alimentos a não ser para os colocar no carrinho de compras, portanto tentarmos ser conscientes e evitar aquele gesto que muitas vezes é automático de podermos tocar nos alimentos e depois não os adquirirmos, portanto estarmos mais atentos nesta perspectiva. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos e, portanto, as tais regras de etiqueta respiratória. Higienizar adequadamente as mãos antes e também depois da ida às compras e garantir aqui a etiqueta respiratória, não utilizando as mãos ao tossir ou espirrar, fazendo em direção do antebraço ou utilizando um lenço de papel que em seguida deve ser imediatamente eliminado ou colocado no lixo. Fundamental nesta nossa ida às compras, verificarmos e cumprirmos a nossa lista de compras, evitar compras por impulso e que normalmente aquilo que acarreta é um gasto de dinheiro superior e tendencialmente em alimentos que não constam na roda dos alimentos, por exemplo, e portanto mantermos-nos fiéis àquilo que foi o nosso planeamento de compras. Optar por alimentos que tenham um prazo de validade maior, preferir alimentos de elevado valor nutricional, o que é que isto significa? Que tenham os nutrientes que nós precisamos então para contribuir para o nosso estado de saúde e para tal fortalecimento do sistema imunitário geral e não o alimento especificamente. Assegurar ainda a compra de alimentos frescos, portanto fruta e hortícolas, devemos gerir aquilo que é o estado de maturação ou aqueles que são mais perecíveis no sentido de garantir que também não vamos estar a contribuir para o desperdício de fruta e hortícolas por comprarmos em demasia ou comprarmos já com um adiantado estado de maturação. Se quisermos ver na perspectiva das crianças e salientar algumas regras a termos em consideração na alimentação das nossas crianças, naturalmente que seguindo também ela os princípios da roda dos alimentos, devemos aqui sublinhar a importância de uma correta hidratação por via da ingestão de água, evitando os refrigerantes. Já percebemos que nas crianças e nos adolescentes é onde verificamos um consumo superior e não temos qualquer interesse nutricional em bebidas açucaradas, em refrigerantes. O consumo de açúcar é exageradíssimo e sabemos que esse açúcar se associa a todas as complicações de obesidade infantil e ganho ponderal. Queremos o consumo de leite e derivados todos os dias, respeitando aquilo que é a dose certa e, portanto, não devemos ter uma ingestão superior a 400 a 500 ml de laticínios, mas eles devem fazer parte da alimentação diária, são uma proteína de alto valor biológico, acessível a todos e, portanto, de qualidade, associada também aqui ao aporte de iodo, que é muito importante no desenvolvimento cognitivo associado ao sucesso escolar das nossas crianças, portanto queremos promover o consumo de laticínios adequadamente. Evitar os snacks ricos em sal, açúcar e gordura, e portanto se eles não estão na nossa lista de compras e se formos rigorosos com ela, vamos conseguir cumprir isto. E sobretudo se pensarmos que neste momento em que estamos mais tempo em casa, com elevado nível de stress, com ansiedade e aqui com dificuldades extra na gestão da nossa agenda diária, pode existir a tentação para recorrermos a estes alimentos de conforto, ricos em gordura e em sal e em açúcares, meramente aqui como a procura de uma recompensa para toda esta situação. E é muito importante conseguirmos mesmo nesse momento mais difícil manter aqui a consciência no sentido de perceber se estamos com fome, se estamos só estressados e aborrecidos, se precisamos de fazer uma pausa em vez de canalizar toda a resposta naquilo que possa ser consumos exagerados de alimentos inadequados do ponto de vista nutricional. Queremos que as nossas crianças comam mais fruta e hortícolas e aqui está uma sugestão para conseguirmos garantir o consumo de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Fruta ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, por exemplo, ou se preferirem e se funcionar melhor nos lanches também poderá ser. E a ingestão de sopa nas refeições principais, a iniciar a refeição principal e conseguimos garantir o aporte necessário. São algumas sugestões.
Outros truques para conseguirmos ter maior consumo de fruta e de hortícolas. Podemos incluir a fruta no pequeno almoço, como referíamos há pouco, e também nos lanches. Talvez possamos ser um pouco mais criativos na apresentação da fruta, sobretudo se tivermos crianças com mais resistência ao seu consumo e, portanto, envolvê-los até para fazer espetadas ou para cortar de uma forma diferente essa fruta e torná-la mais divertida. Podem ser estratégias úteis. Dar diferentes formas aos produtos hortícolas, e podemos pensar nos utensílios e a sua forma de corte, no sentido de também ter apresentações diversificadas e que possam tornar-se mais apelativas para as nossas crianças. Utilizar métodos de confecção diferentes para esses hortícolas, porque não temos que pensar só em comer legumes cozidos e tendencialmente isso tem uma conotação aborrecida e negativa e, portanto, podemos confeccionar no forno, a vapor, salteados ou até consumi-los crus e, portanto, diversidade é importante e a exposição repetida também é muito importante, porque nós sabemos que devemos, para conseguirmos formar gosto, aumentar a nossa preferência por um alimento, a evidência diz-nos que devemos apresentá-lo repetidamente, cerca de 12 vezes até conseguirmos ter a preferência por esse alimento e naturalmente isso funciona melhor se estivermos a falar de idades mais precoces e tendencialmente o que é que acontece? Apresentamos o alimento uma vez, não gostou. Vamos à segunda, também não gostou. À terceira já não estamos para nos aborrecer, declaramos que não gosta do alimento e ficamos por aqui. E a verdade é que se continuarmos nessa apresentação repetida do alimento, a probabilidade da criança passar a gostar desse alimento é maior, é isso que a evidência científica nos afirma. Portanto, podemos recorrer a diferentes métodos de apresentar o mesmo alimento na procura então do aumento da preferência por estes alimentos e isso garantidamente irá acompanhar aquilo que são hábitos alimentares da criança na sua vida futura, portanto, investir nesta altura fará toda a diferença. Adaptar também receitas e inovar, podendo incorporar mais hortofrutícolas. Por exemplo, os purés, podemos reinventá-los e passar a ter legumes a dar cores a puré de batata. É uma ideia. As saladas, não tem que ser, pensamos em salada ou aquilo que vemos nos restaurantes é alface e tomate. Não tem que ser, salada não tem que ser automaticamente salada de alface ou salada de tomate, podemos ser muito mais criativos do que isso e tenho a certeza que conseguirão. A fruta deve ser a sobremesa por excelência, sendo que até podemos fazer uma apresentação diferente, adicionar canela, hortelã, enfim, poder dar um toque especial à apresentação da nossa fruta, privilegiando-a como sobremesa de eleição. Sopa fundamental no início das refeições principais e estamos a falar para toda a família. Lembrem-se que os pais são os principais modelos no que respeita à alimentação das crianças, portanto, aquela ideia de darmos sopa às crianças sem que estejamos a consumi-la, isso não é coerente, a mensagem não é coesa e a probabilidade da criança resistir e não querer consumir é muito maior. Tudo será mais fácil se todos consumirem e se isso for um hábito da família que é estabelecido e que é normal, tal como consomem na escola, fazê-lo em casa também é fundamental. Depois, ensinar os mais novos a comer bem e a cozinhar de forma saudável é também uma aposta naquilo que é a sua saúde futura, porque se queremos que venham a praticar uma alimentação saudável, se eles não souberem como, a missão fica bem mais difícil e a evidência refere aqui a influência que o investimento nesta matéria tem ao nível da saúde destas crianças. E temos aqui a sugestão de tarefas concretas em que as crianças podem ser envolvidas e promover então o seu gosto pelas práticas de culinária e também pelo cuidado naquilo que é a alimentação sua e da família. Crianças entre os 3 e os 5 anos poderão ajudar, por exemplo, em tarefas simples como lavar a fruta e os hortícolas, juntar os ingredientes para a preparação da refeição, amassar massa de pão e inclusivamente poderão até brincar e ser criativos com a forma como depois a moldam
Entre os 6 e os 9 anos poderão ajudar em tarefas um pouco mais complexas, como preparar os vegetais, usar o ralador, obviamente que com supervisão no sentido de não se magoarem e explicando aquilo como a tarefa se processa em segurança, e deverão ser envolvidos também naquilo que é a preparação do seu lanche. Uma criança nesta faixa etária deverá, desejavelmente, ser autónoma naquilo que é a preparação do seu lanche saudável. A partir dos 10 anos já poderão ser envolvidos em tarefas de maior responsabilidade e, portanto, fazer refeições de confecção simples, ainda com supervisão, cortar legumes, preparar receitas seguindo aquilo que são as indicações presentes numa receita, por exemplo, e, portanto, fazer este caminho é dotá-los de competências que irão aumentar a probabilidade deles praticarem uma alimentação saudável. Portanto, é um investimento significativo na saúde das nossas crianças. Naturalmente que envolvermos crianças na preparação de alimentos implica garantirmos que eles conhecem e cumprem as regras de higiene na cozinha, adaptadas àquilo que possa ser a sua intervenção neste espaço. E, portanto, salientar que é muito importante lavar bem as mãos, antes e enquanto cozinham, bem como após, utilizar avental e apanhar o cabelo, se ele for comprido, percebendo o que pode estar aqui em causa, não é? Pelas questões de higiene, limpar as bancadas ao iniciar a preparação e a confecção dos alimentos e deixar também, após a nossa prática, todo o espaço devidamente higienizado. Usar um utensílio por alimento, por aquela razão que falávamos há pouco de contaminação cruzada, não queremos usar o mesmo utensílio para alimentos diferentes e, portanto, ter esse cuidado é fundamental. Não misturar alimentos crus com alimentos cozinhados pela mesma razão e lavar bem os vegetais e a fruta antes de os utilizar ou de os consumir, aqui com água corrente abundante. Além destas tarefas de cariz mais prático e que os envolvem na cozinha, temos outras sugestões de tarefas que eles podem ser envolvidos ou que até podemos desafiá-los a fazer autonomamente. E este manual que aqui vêem, Vamos pôr a alimentação saudável on em casa, foi concebido especialmente aqui a pensar no que devem ser cuidados alimentares em tempos da Covid-19 e apresenta uma série de sugestões de atividades para crianças para que eles possam desenvolver as suas competências alimentares e investirmos naquilo que é a educação alimentar das nossas crianças. Por exemplo, um dos desafios que eles propõem é que a criança possa ajudar a fazer a emenda semanal para a família. E este manual, além de ter estes recursos, como aqui conseguem ver na imagem, a proposta do layout para a emenda, obviamente que isto não tem que ser imprimido, as crianças podem perfeitamente fazer com os seus materiais e, portanto, não queremos com isto acarretar aqui mais tarefas ou mais gasto de papel por esta via, já basta toda a carga que terão, certamente, mas utilizando a criatividade podem dar resposta a esta atividade para fazer a emenda semanal. Encontram neste manual também informações que os podem orientar e critérios para fazermos uma emenda semanal saudável. Também os desafia a ajudarem na preparação da lista de compras e podem envolver-se com os pais nessa tarefa. Desafia-os também a conseguirem arrumar corretamente o frigorífico e eles podem dar uma ajuda lá em casa nesse sentido, de acordo com aquilo que são as temperaturas, a exigência de temperaturas que os diferentes alimentos têm e os tais aspectos de não querermos misturar alimentos crus com cozinhados. E, portanto, eles seguindo esta tarefa poderão ajudar a família a ter um frigorífico mais adequado do ponto de vista da segurança alimentar. E estes são apenas alguns exemplos de tarefas que eles poderão fazer e ser envolvidos. Hoje mesmo saiu este manual, felizmente tive tempo de conseguir lê-lo antes desta sessão. E trata precisamente aquilo que é a evidência mais atual aqui ao nível da intervenção alimentar e nutricional e, portanto, sistematiza a informação que tivemos a rever antes e reforça, dá-nos nota aqui do que possam ser
notícias neste âmbito, e um dos capítulos que salientam é precisamente na perspectiva da insegurança alimentar. Quando falamos em insegurança alimentar, falamos em dificuldade no acesso à aquisição de alimentos para consumo, portanto, estamos a falar de não ter os alimentos suficientes para conseguir alimentar a família. E aquilo que a evidência nos diz é que neste cenário de pandemia da Covid-19 temos um aumento do nível de insegurança alimentar que se associa, obviamente, não é? Se não estamos a conseguir ter acesso aos alimentos indispensáveis à nossa sobrevivência, temos uma alimentação mais inadequada. Isto associa-se a um aumento do risco metabólico e uma pior resposta imunitária, pelo que o risco de termos doença grave por Covid-19 está aumentado. E se pensarmos que muitas famílias perderam aquilo que era a sua fonte de vencimento pelas circunstâncias atuais, percebemos que é de facto um problema real e não está assim tão distante da nossa existência. O que este manual salienta é aqui a importância de conseguirmos capacitar as pessoas que possam estar em situações também mais delicadas por esta via, para conseguirem fazer uma utilização dos recursos mais adequada e mais racional, não é? Os alimentos que recebemos de apoio alimentar, como é que conseguimos com os alimentos disponíveis transformar em alimentações mais saudáveis, e aqui os nutricionistas poderão ter um papel importante nesta capacitação, além daquilo que são as próprias estruturas da comunidade e perceber que apoios alimentares é que existem, porque de facto a alimentação adequada é um direito de todos, não é? Não estamos a falar de caridade e sabemos que há aqui um estigma associado a estas questões, mas a verdade é que a sociedade tem a obrigação de garantir o acesso à alimentação adequada. Conhecer a comunidade local é fundamental para perceber por onde estas famílias podem movimentar. Essa foi uma das questões que não fiz ao Ricardo antes, se neste momento a escola faz algum tipo de serviço de refeições ou não, ou nesta altura em que as crianças estão em casa. A realidade que melhor conheço é a de Sintra, em que os refeitórios escolares permaneceram abertos, não com confecção na escola, mas sim com confecção numa cozinha central, e as refeições designadamente para as crianças com escalão e também sem escalão, aqui está em causa depois o pagamento que existe ou não, recebiam kits de alimentação que incluíam as refeições intermédias, os 2 lanches e também o almoço, com distribuição, em que as famílias iam levantar à escola este kit alimentar, e isto fez a diferença naquilo que é o acesso à alimentação de muitas famílias, e no caso do Concelho de Sintra a insegurança alimentar, estas dificuldades de acesso à alimentação são marcadas e portanto houve uma resposta neste sentido, e é muito importante a organização de esforços da comunidade neste sentido. Não queria deixar, e já estou aqui a falar há muito tempo, já devem estar cansados de me ouvir, mas apenas deixar-vos aqui a informação de sítios online onde poderão consultar informação fidedigna. O site do Nutrimento é o blog associado ao Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde. Subscrever a sua newsletter é uma forma de se manter atualizado neste âmbito, pode ser uma boa ideia. Hoje também saíram estes manuais, não era o objetivo aqui da nossa conversa, mas se eventualmente houver interesse nesse sentido, estes manuais estão especificamente direcionados para os cuidados de alimentação e hidratação em doentes com a Covid-19 em autocuidados, ou então em pessoas que já estão a recuperar em casa após a alta hospitalar, e portanto sistematiza recomendações para garantirmos uma adequada alimentação e hidratação nestes grupos concretos. Também o site do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável vai contribuindo com conteúdos que podem ser úteis para podermos continuar a aprender neste sentido, e também a ter ideias para fazermos alimentação, para fazermos receitas com as crianças também, naqueles dias em que já não sabemos o que é que vamos fazer para o jantar, pode ser aqui uma fonte de informação útil para diversificarem na alimentação, garantindo que são receitas com um adequado valor nutricional, e isso é muito importante.
Existe também este site, provavelmente conhecerão, é especificamente dedicado aos assuntos da Covid-19 da Direção-Geral da Saúde, que fala dos aspectos mais gerais, tendo também aqui salientado aqui no espaço da criança, por exemplo, conseguem encontrar todos estes recursos de outras atividades ou conteúdos que poderão ser interessantes para as crianças estarem envolvidas com atividades lúdico-pedagógicas. Uma das sugestões de leitura que têm é este livro, A Minha Avó Tem Coronavírus, que pode ser uma forma divertida ou talvez divertida não seja a melhor palavra, mas aqui é uma forma de conseguir falar sobre estes assuntos e explicar esta realidade que é tão inesperada para todos nós, especialmente associada a casos familiares, e portanto pode ser uma estratégia útil para conseguirmos conversar sobre estes assuntos com as crianças. Este site, Corona Kids, sistematiza muita informação e muitas outras atividades, jogos, concursos, neste âmbito de garantir que conseguimos ter também crianças informadas nesta matéria e com informação adaptada para que também eles sejam agentes de saúde pública. A secção de perguntas frequentes do site da Direção-Geral da Saúde no âmbito da Covid-19 poderá também ser útil, na medida em que muitas das perguntas que nos passam pela cabeça terão certamente aqui já respostas, e não tendo podemos também pedir ajuda nesse sentido. E pronto, resta-me agradecer a vossa atenção, espero que tenha conseguido sistematizar informação potencialmente útil para estes dias difíceis que vivemos, e estou à disposição para o apoio que possam considerar útil. Deixarei o meu contacto, o meu endereço de e-mail é telmanogueira@medicina.ulisboa.pt e fico à disposição também por essa via, no sentido de prestar qualquer apoio que seja importante para vós, está bem? Obrigada a todos. Pronto, nós é que agradecemos também à doutora Telma Nogueira por esta explicação tão rica sobre este assunto. Agora não sei se há alguém que queira colocar alguma questão, basta ligar o som e colocar a questão à doutora Telma. Estejam à vontade. Hoje, para a primeira webinar, somos poucos, mas bons, como se costuma dizer. Claro. Acredito que na próxima seremos mais. Hoje foi assim a primeira, e então estejam à vontade para colocar alguma questão, dúvida, não tenham vergonha. A mãe do Leonardo tem sempre perguntas. A mãe do meu Leonardo tem sempre questões. Ligo o som e faço questões à doutora Telma. Já, por enquanto, ainda não tenho questão. Bem informado. Por enquanto. Quando elas surgirem, o meu contacto está disponível, está bem? E mesmo os pais que terão acesso à sessão mais tarde, eu deixo igualmente essa disponibilidade naquilo em que eu possa ser útil, está bem? Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada a nós. Não sei se há alguma questão. Posso fazer um comentário / pergunta. Antes de mais, muito obrigado, Telma, por teres acedido ao convite e pela apresentação tão bem sistematizada. Aliás, como é habitual. Enfim, nestas apresentações que são apresentadas muitas regras, eu penso sempre, coloco-me sempre do outro lado, não é? Aliás, coloco-me porque eu também estou do outro lado. E na realidade, quer dizer, a realidade é de facto muito complexa e é muito diversa, e os desafios que os pais têm, de facto, dentro de casa são imensos. Por um lado, é esta questão, e isto são comentários depois que tu próprio podes comentar, é esta ideia logo inicial de que mudar ou, digamos assim, semear comportamentos alimentares saudáveis nas nossas crianças implica um modelo ao nível dos pais, não é? Ou seja, os pais têm que servir de modelo. Eu não posso estar a comer bolachas de água e sal ou a comer um bolo e a dizer à minha filha, aos meus filhos, que não devem comer bolos, não é? Ou seja, isto pressupõe que maus hábitos alimentares dos próprios pais tenham que ser primeiro alterados
para servirem de modelo para a construção de hábitos saudáveis nas crianças, o que é um processo. Nós sabemos que a mudança de comportamento é das coisas mais terríveis e mais difíceis de fazer, sobretudo em adultos. E, portanto, este é o primeiro aspecto que na prática, na realidade, me parece bastante difícil de abordar. Outro aspecto que eu acho interessante é que, de facto, dentro de casa, e sobretudo nas atuais circunstâncias, nós somos desafiados, e sobretudo para quem está em teletrabalho, ou mesmo que não esteja em teletrabalho, o facto de ter as crianças em casa cria toda uma nova situação, uma pressão que antes não existia, porque nós de manhã íamos deixar as crianças à escola e íamos buscá-las ao final do dia, independentemente e eu creio que a maioria dos pais, por razões de trabalho, outras, eventualmente, se calhar uma minoria por outras razões, questões mais de conveniência, mas de facto esta obrigação de nós contactarmos com os nossos filhos 24 sobre 24 horas por dia, com exceção no momento em que elas estão a dormir, mas de facto cria uma pressão muito grande, e eu falo contra mim, eu não sou, enfim, estou a fazer aqui uma espécie também de autocrítica, e muitas vezes o que eu dou por mim a fazer é, eu quando preciso de fazer uma tarefa, por exemplo, ao estar aqui numa reunião através do Zoom, ou estar concentrado a fazer uma tarefa qualquer, e se os meus filhos me vêm incomodar, bom, a minha estratégia normalmente passa, olha, toma o telemóvel, vai ver o YouTube, ou então, olha, vai ler, Maria, pega num livro, vai ler 2 capítulos, tens que ler 2 capítulos, ou então o pequenito já tem que ir com as gomas, não é? Já tem que ir com as gomas. Não Portanto, pois, mas quer dizer, ou seja, o que eu sinto é que muitas vezes, isto de uma forma, repara, às vezes é de uma forma inconsciente, de uma forma automática, nós usamos aqui os alimentos como uma espécie de cala-boca, não é? Ou seja, como antigamente fazíamos para as crianças, que era pôr um bocadinho daquele líquidozinho açucarado na Xuxa para o bebê não chorar, não é? E portanto, já vem daí, não é? E portanto, ou seja, onde eu quero chegar é que na prática, e quando nós estamos a falar em regras, e quando nesta fase particular destas crianças que estão a ser bombardeadas, digamos assim, por regras, têm regras na escola, têm regras em casa, e impor regras ainda mais quanto à alimentação, tudo isto para os pais é de facto muito complicado, e eu acredito também para os professores, e como falávamos há pouco, sobretudo quando os ambientes mudam muito rapidamente. Uma coisa é o que se passa no contexto escolar, em que de facto ao nível da alimentação na cantina há um certo controlo. Outra coisa é saiam do ambiente escolar, vão para o ambiente familiar, o ambiente de casa, ou vão para o ambiente dos avós, em que já são mais recompensados, que é o do ensino. Por exemplo, eu vejo isso pela minha sogra, que é o saquinho das gomas para cada um quando sai de casa, e portanto isto são grandes desafios que muitas vezes já estão enraizados, e que é muito difícil nós primeiro os reconhecermos para depois conseguirmos mudar. Por exemplo, ainda esta semana saiu um estudo, enfim, são crianças de outra faixa etária, dos 11 aos 15 anos, mas um estudo muito interessante sobre a alimentação. Uma parte dele falava sobre a alimentação nos adolescentes, um estudo internacional em que incluía Portugal, e que os adolescentes o que diziam é que, apesar de reconhecerem que havia uma melhoria na qualidade dos alimentos oferecidos nas cantinas, o que continuam a reclamar, apesar, já agora, grande achado deste estudo foi que as crianças gostam cada vez menos da escola. Desculpe, crianças não, adolescentes. Cada vez gostam menos da escola, e isto é preocupante. Mas a nível da alimentação, apesar de reconhecer uma melhoria da qualidade, continuam a reclamar de 2 coisas, do sabor e da apresentação. E para aquelas crianças, estamos a falar de adolescentes entre os 11 e os 15 anos, para aquelas crianças, e já toca aqui na questão das desigualdades sociais, para aquelas crianças de facto que têm a possibilidade, ou seja, porque levam no seu bolsinho 5 euros, ou 4 euros, ou 3 euros, outras crianças se calhar um pouco mais,
evitam ir à cantina e vão ao bar em frente à escola, ou ao restaurante em frente à escola, ou à hamburgueria, ou ao McDonald's, ou seja lá o que for, comprar os seus menus. Para aquelas crianças que não têm essa capacidade, simplesmente não comem ou comem pouco e, portanto, ficam com um déficit alimentar que depois tem impacto, sobretudo no período da tarde, porque ficam com fome, não é? Eu imagino que haja crianças, e os professores aqui saberão dizer melhor do que eu, que há crianças de facto que vão para a escola de manhã com fome e que na parte da tarde se calhar continuam com fome. E portanto, pronto, eram só estes comentários porque de facto a realidade de facto é muito mais complexa. Claro. E portanto aquilo que eu te perguntava, que é a pergunta do milhão, qual é a tua receita, que não existe, não é? A receita, mas qual é a forma de nós tomarmos consciência, nós pais, de nós tomarmos consciência no sentido de desencadear o processo e de facto, se calhar, como dizíamos há pouco no início, estes ambientes proporcionados pela pandemia, ou seja, o facto de estarmos em confinamento, num ambiente controlado, em que não há aqui estas tais mudanças de ambientes, não são propícios para nós desencadearmos aqui um processo de mudança alimentar que começa em nós próprios, e que depois passa para as crianças justamente para ir ao encontro daquilo que depois é dito na escola, não é? Porque isto é falado na escola, e tu dizias há pouco que não havia uma questão que não me tinhas perguntado e que tinha a ver com o quê? Relativamente à garantia, porque na perspectiva da insegurança alimentar. Que a escola, por exemplo, o agrupamento de escolas do Romeu Correia é um agrupamento de acolhimento e durante esta fase da pandemia, as senhoras professoras, corrijam-me se eu estiver enganado, acolheu crianças e alimentou crianças durante este período. Portanto, Sintra também teve esse. Exatamente. Sintra foi todas as escolas, não foi? Ou foram só escolas de referência? Não, nós não era confecção local, as crianças não consumiam a refeição na escola. Os pais dirigiam-se à escola para levantar um kit que inclui lanche e almoço para consumo em casa, e uma refeição que foi confeccionada numa cozinha central e distribuída a frio, congelada, no sentido de minimizarmos tudo o que poderiam ser riscos, até para os próprios manipuladores de alimentos, não é? Porque foi necessário proteger todos, e esta foi a solução encontrada para não deixar de dar resposta. No município de Sintra, mais de 50% das crianças têm escalão e, portanto, é necessário resposta também a este nível. Obrigada pela viagem. Nada, são estes comentários / perguntas com este grande desafio de dar uma receita milagrosa para isto funcionar, porque de facto ela não existe. Posso partilhar a receita da minha experiência e como é que, perante todas essas dificuldades, nós temos procurado intervir, porque o trabalho do meu dia-a-dia enquanto investigadora é precisamente num projeto de promoção de estilos de vida saudáveis e de educação alimentar neste contexto de escolas do primeiro ciclo e, portanto, partilhamos de todas essas preocupações e anseios na procura, então, de mais saúde para as nossas crianças. Obviamente que os pais têm aqui um peso gigante, não é? Aquilo que referias, como os pais como modelos, não é? E a obrigação então de primeiro terem que tomar essa consciência por eles para conseguirem então ajudar as crianças. O desafio é gigante e por essa perspectiva precisamente percebemos que há aqui uma janela de oportunidade até por via das próprias crianças, porque elas recebendo esta informação do que é que devem ser práticas, e poderíamos fazer aqui o paralelismo com a situação da reciclagem. Foram as crianças que fizeram com que os pais passassem a reciclar lá em casa. A diferença é que reciclar, basta termos sacos em casa e a própria criança consegue fazer isso e ela já aprendeu como é que separam as embalagens e faz esse processo e a partir daí isso passa a ser natural. O assunto da alimentação é bem mais complexo do que isto, não é? Implica compras, implica práticas de planeamento e de confecção de refeições, toda a disponibilidade alimentar e nesta perspectiva
e podendo falar um pouco da minha experiência, a estratégia que encontramos foi precisamente se investirmos junto das crianças com a informação do que é que são alimentos a promover, e particularmente nesta faixa etária, se nós perguntarmos às crianças o que é uma alimentação saudável, o que é que deve ser os lanches, o que é que são os lanches delas, o que é um lanche saudável ou não, elas respondem-nos e tocam em todos os assuntos pertinentes nesta matéria, sabem identificar inclusivamente aquilo que é a responsabilidade deles ao serem os próprios a pedir alimentos desadequados e, portanto, essa consciência existe. Podermos envolvê-los aqui na construção do caminho para corrigir este assunto faz com que possam ser eles a ser os veículos de informação para chegar aos pais, onde é muito mais difícil mudar hábitos. A experiência do nosso projeto passa precisamente por isso e construímos ao longo do ano letivo uma política alimentar para criar regras naquilo que são os lanches das crianças na escola, porque se é verdade que, como dizias, na cantina vamos tendo todos os cuidados e emendas feitas por nutricionistas no sentido de termos uma oferta alimentar adequada, e aqui estamos a falar ao nível do primeiro ciclo, se depois quisermos discutir os assuntos do refeitório dos adolescentes, já teremos que ter estratégias de outro nível, não é? Que esta faixa etária é particularmente diferente nessa perspectiva. Mas conseguimos então, apostando nas crianças, fazer com que eles passem a mensagem para os pais. Ao fazermos esta política, depois de discutir o assunto com as crianças do que é um lanche saudável, se o lanche deles é saudável ou não, e se estavam dispostos a passar a ter um lanche saudável, construímos um documento com essas regras que eles propuseram, em contexto de assembleias, é este o desenho da nossa intervenção. Chamamos os pais à escola no sentido de apresentar aquilo que são as regras que os seus filhos propõem, que obviamente estão alinhadas com a evidência científica da alimentação adequada nesta fase. Assume-se um compromisso por toda a comunidade escolar e a partir daí temos um conjunto de regras que até aqui não existia no regulamento da escola, do que é que os miúdos podem levar ou não nas suas merendas, e essas regras passam a ser monitorizadas diariamente pelas próprias crianças, portanto estamos a apostar em dar-lhes ferramentas e conhecimento do que é um lanche saudável ou não, criam a própria regra e depois autorregulam-se, porque a criança não quer ter um lanche fora das regras que ela própria construiu. E são as crianças que passam a ser a voz para os pais no sentido de já não pedirem os alimentos desadequados e passarem a pedir para levar fruta para a escola, por exemplo. E, portanto, neste cenário tão difícil de alteração comportamental, se calhar podemos ver aqui nas crianças como uma oportunidade para serem eles esses agentes de mudança e isto ser interessante para eles e eles quererem pertencer e evoluir neste sentido. Passando ao tópico dos alimentos como recompensa, é tudo o que não queremos fazer, não devemos usar alimentos como recompensa porque terão o efeito exatamente contrário ao que esperamos, não é? E portanto, se conseguirmos que nesses momentos em que precisamos de uma estratégia para conseguir ali algum comportamento face à nossa expectativa, seria excelente utilizar recompensas que não alimentos, senão vamos ter ali um efeito no sentido contrário do que desejaríamos e com impacto de saúde das nossas crianças e obviamente que em consciência nenhum dos pais quer causar prejuízo à saúde dos seus filhos e portanto é fundamental não utilizarmos alimentos como forma de recompensa. Depois falávamos também das regras de alimentação em casa como mais um domínio de regras e mais uma carga neste sentido. Se isto faz parte da rotina, as crianças também precisam de regras, precisam de rotinas, envolvê-los no sentido positivo da tarefa é importante e podemos estar a falar de coisas simples como aprender a pôr a mesa, serem eles os responsáveis por fazer essa tarefa, aquelas atividades que aliviamos desenvolvermos na ementa e se é preciso decidir as sopas que vamos fazer durante a semana, a probabilidade dele no momento de consumo depois rejeitar o alimento quando foi ele também o responsável pela sua escolha é menor e portanto investir nesse envolvimento fará a diferença. Já não sei bem se me falta aqui algum aspecto do que referiste ou não. Se quisermos falar concretamente no que diz respeito aos adolescentes e ao facto do refeitório não ser cool,
e o sabor e a apresentação, o desafio aí é substancialmente diferente e o que temos que descobrir e no âmbito do nosso projeto isso será um dos passos futuros, porque neste momento também as autarquias recebem a delegação de competências da alimentação das escolas de segundo e terceiro ciclo e portanto iremos alargar a intervenção do nosso projeto a este nível e envolver os adolescentes precisamente na procura aqui do que é um refeitório escolar apelativo. Como é que tornamos o refeitório escolar cool? E tentar também por essa intervenção participada, conquistá-los e fazer com que eles sejam decisores, para isso aumentar a probabilidade de termos sucesso em qualquer intervenção que temos. Os desafios são grandes e eu espero que também possam pensar que os nutricionistas poderão ser um profissional de apoio no sentido de gerir estas temáticas e sendo necessário um apoio mais individualizado, essas respostas também existem e naquilo em que eu puder ajudar também em casos mais concretos ou em algum tipo de esclarecimento, eu reforço aqui a minha disponibilidade também nesse sentido. Não tenho a resposta do milhão, tenho o trabalho de todos os dias já com alguns resultados que brevemente vamos conseguir tornar públicos e que esperemos que possam também replicar-se noutros contextos para termos os mesmos resultados de melhoria da saúde das nossas crianças, porque é disso que estamos a falar. Obrigada. Doutora Telma, eu contra mim falo agora um bocadinho, já não tenho crianças pequenas em casa, mas quando estou em contexto de sala de aula, nós professores, primeiro ciclo principalmente, temos aquele velho hábito de levar lá para a nossa salinha dentro do armário os benditos pacotes de bolacha Maria, não é? Portanto, porque a doutora há bocado referia que nós ainda encontramos crianças com fome na escola, claro que sim. As crianças devem levar 2 lanches por dia, às vezes levam um e esse um lanche já carece ali de muitos alimentos. E então nós, no primeiro ciclo principalmente, temos aquele hábito de ir comprando em quantidade. Se calhar temos que começar a comprar ou tentar arranjar em qualidade. Em quantidade, e não é por mal que o fazemos, obviamente, mas há sempre no armário do professor do primeiro ciclo os benditos pacotes da bolacha Maria e há sempre um leitinho com chocolate por ali escondido que faz as delícias da criançada, não é? A minha pergunta é, pronto, há que substituir essa bolacha Maria, não é? E o leite com chocolate erradicar mesmo ou de vez em quando? Temos o regime escolar ao nível do leite distribuído na escola, correto? Sim, leite branco, sim. Exatamente. Neste momento já só tem leite branco? Neste momento só já temos leite branco. Ok, mas continua a existir o leite com chocolate da outra via, é isso que me está a dizer? Essa via somos nós mesmos, okay. Os professores, que é que aquela nossa maneira, sabe, não fazemos por mal, mas claro. É mesmo... E é como dizia, não há aqui nenhuma intenção de estar a prejudicar a saúde das crianças, obviamente, pelo contrário, não é? Estão a suprir uma necessidade básica e sobretudo percebendo então contextos com crianças em que as suas famílias têm dificuldade no acesso a alimentos, aquilo que estão a fazer é com a melhor das intenções. Obviamente que eu não sei também outra questão que poderei colocar agora, as crianças que têm escalão e tendencialmente as que terão mais carências socioeconómicas, têm acesso a lanche da escola ou não? Sem pagamento? Sim, temos um projeto chamado Projeto Pera, não é? Que os professores referenciam as crianças que têm lanches mais carentes, não é? Para eles comerem esse lanchinho do projeto, não é? Esse lanche é composto por que alimentos, sabe? Oh, Susana, dá-me uma ajudinha, linda. Desculpa. Não faz mal. Esse lanche é o projeto mesmo da escola. Ele é composto por pão, essencialmente por pão, porque são uma pastelaria que fornece esse pão. Ou seja,
E depois a escola vai pôr, o agrupamento coloca manteiga, pronto. Mas é ótimo. E uma peça de fruta, e tem uma peça de fruta. Pronto, é esse o lanche. Repare, com o pão, a Sandes, o leite escolar, e temos leite disponível na escola sem isso representar um custo, leite branco. E como falávamos, Sim. O leite tem propriedades nutricionais fantásticas, e percebemos que se associa também ao sucesso escolar, na medida em que tem um aporte de iodo, que é importante nesse desenvolvimento cognitivo. Portanto, se é difícil que eles consumam leite branco por outras razões, será que utilizarmos este argumento pode ser cativante? Aquilo que nós vemos na nossa realidade em Sintra, e desculpem-me referir isso, mas de facto é a experiência de terreno que tenho mais presente, porque é onde tenho estado, é que o efeito de turma, se em toda a turma todos estiverem a consumir o leite e o pão na Sandes, nós fizemos esse exercício de perguntar às crianças o que é que elas preferiam, se eram todas estar a consumir o lanche igual, e fizemos a experiência em que durante um mês a autarquia ofereceu o lanche que habitualmente já está disponível na escola, é só os pais requisitarem, tal como requisitam o almoço. Durante um mês eles tiveram a consumir o lanche da escola, todos na mesma sala. E depois voltou-se à normalidade em que poderiam trazer os lanches de casa, mas atendendo às tais regras da política que desenvolveram, daquilo que devem ser alimentos a consumir no contexto da escola ou não. E aquilo que eles nos responderam foi que preferiam quando estavam todos a consumir o lanche igual. E ainda ficava mais mágico quando eles viam o professor deles, adorado e que é a sua grande referência e que com um papel central, quando viam o professor a consumir o mesmo lanche. Isto ainda ficava mais mágico. É o exemplo, é o exemplo. É a tal modulação claro. Não significa que agora os professores tenham todos que comer o lanche à frente das crianças e igual ao deles, não é isso que estamos a dizer, mas se calhar que um dia se investir nisso, em que todos estamos a beber o leite branco e vamos lá todos provar a ver se gostamos ou se não gostamos, o contágio pela positiva acontece. É a experiência que nós temos de terreno e aqui a importância da influência do grupo, não é? E não da criança individualmente. Portanto, obviamente que, e sobretudo se tem o leite branco, o meu desafio é o convite a essa experiência de, em vez do leite com chocolate, o leite branco, e sobretudo se nós pensarmos que o leite com chocolate que compramos no supermercado é substancialmente diferente daquilo que era o leite achocolatado do regime de leite escolar em termos de açúcares adicionados, é muito diferente. E por isso é que víamos, mesmo quando estava disponível esse leite, que muitas crianças continuam a preferir o que trazem de casa, porque tem muito mais açúcar do que a versão da escola, mas é um caminho que se pode fazer. A bolacha Maria também não é o terror, existem outras bem mais preocupantes, mas quando pensamos que temos pão disponível, então aí já não tem forma de competir, não é? E obviamente que estamos aqui a falar de situações extremas, é importante sinalizar, e parabéns pelo projeto que já têm nesse sentido de mapear essas crianças que chegam à escola sem refeição e que têm uma resposta adequada nesse sentido. Isso é uma responsabilidade e um papel fundamental, e parabéns pelo assegurarem, pelo facto de o assegurarem. A composição nutricional desse lanche é ótima, portanto acho que a via deve ser por aí, e portanto apostem nesse sentido. Ok, obrigada. Obrigada também. Professora Hilda. A pergunta é para mim, mas não sou eu. Não sou eu. Não, eu sei, é só Diga. para dizer à doutora Telma que também temos que salientar que a professora durante os anos letivos reforça sempre o lanche saudável para os nossos meninos e tem o cuidado de sempre ver as lancheiras e a preocupação de saber se têm fome ou não têm fome. Isso eu sei porque às vezes o meu menino diz e a professora também nos diz sempre por e-mail para termos atenção aos lanches das nossas crianças. Eu sou culpada também porque o lanche do meu filho vai lá umas bolachinhas de chocolate, vai lá aquelas frutas de beber. Sim, eu tento melhorar porque ele diz-me que não gosta do leite branco, só gosta do leite com chocolate. E a professora tenta sempre que os pais, durante o ano, reforça sempre a alimentação saudável nos lanches, mas é um bocadinho difícil. Também em casa, falo por mim,
o refrigerante ao almoço. Tentei ser ao fim de semana, mas agora com o Covid-19 começou a ser todos os almoços. E agora está a ser muito difícil tirar o refrigerante ao almoço. Do almoço passou para o jantar. Agora já não consigo. Na minha mãe, porque o ambiente é diferente, já lá, na minha casa não quer comer a sopa, na minha mãe come a sopa. No meu quer refrigerante, na minha mãe bebe água. E ao fim de semana bebe o sumo. Mas aqui connosco notei que o que era água passou para refrigerante, de um almoço passou para os jantares. Né? E foi um bocadinho complicado agora, quando ele vier de Santo André, a ver se eu consigo adaptar outra vez. Mas a minha pergunta foi que a professora, durante o ano, desde o primeiro ao segundo ano, sempre salientou a alimentação saudável nos lanches. Bom, por ter acrescentado essa informação tão importante. Graças a Deus, a nossa professora Hilda tenta sempre acompanhar os nossos meninos e eu fico agradecida de ter a professora Hilda como professora. Pronto, já. É Obrigada. Era isso que eu queria deixar. Como não tinha tantas perguntas para fazer hoje, se calhar para a próxima tenho, mas... Claro. Eu tenho a certeza... E agradecer à Telma por também disponibilizar este bocadinho e ao Ricardo também por ter disponibilizado este programa. Obrigada. Talvez eu possa acrescentar aí, nesse trabalho excelente que a professora Hilda já faz, de certeza que este desafio do leite branco vai ser um sucesso e que vão ser eles a pedir o leite branco. Tenho a certeza, depois contem-me. Talvez eu possa dar também algumas sugestões à mãe que estava ali a referir a dificuldade em comportamentos que o seu filho, como é que chama o seu filho? Leonardo em casa da avó cumpre de uma forma, em casa dos pais já é de outra. E na escola cumpre provavelmente é de outra, não é? E na escola cumpre outra. Pronto, portanto se calhar responsabilizá-lo e envolvê-lo aí na tomada de decisão e confrontá-lo mesmo com essa realidade, porque é que ele num contexto age de uma forma e noutro contexto age de outra. O que é que ele acha que é importante, o que é que a professora Hilda lhe ensina relativamente à alimentação saudável. E a alimentação saudável não deve ser só na escola, em casa também, e portanto se calhar responsabilizá-lo nesse sentido e ter esta conversa com ele pode ser uma forma de o incentivar a ele sentir que tem um papel importante e decisivo. Óbvio, e com isto eu não estou a dizer que ele agora o refrigerante nunca mais na vida, ou os doces, ou aquelas bolachas que ele tanto gosta nunca mais na vida, mas não podemos deixar de lembrar que o açúcar tem um efeito de adição, vicia, portanto é normal que se está habituado a consumir refrigerantes todos os dias, esse vício está instaurado e é um vício... Nós, Telma, na casa, peço desculpa interromper, meu marido começou sempre a reduzir cada vez mais no sal. Tentamos ter sempre uma alimentação mais equilibrada, não trazer doces para casa, até nós já tentamos fazer esse esforço. Tentamos que, eu não gosto, mas prova, vê se gostas, prova. Mas às vezes esse pequeno gesto é difícil de dizer prova, e ele já faz aquela cara que não gosta. E para nós, o que é que tentamos fazer? Como a doutora disse, a primeira, a segunda, a terceira já estamos a aprender. Pois, mas já vou começar a tentar. Sabe o que é que nós fizemos? Nós fizemos a experiência na escola, as crianças têm todas as semanas, no âmbito do nosso projeto, que se chama Sintra Creche Saudável, todas as semanas têm uma sessão de educação alimentar com o professor titular de turma, os professores receberam formação para ministrar estes conteúdos e neste momento é a oferta complementar, o trabalho destas matérias de educação alimentar. Uma das atividades que fazem é precisamente identificar as suas preferências e fazem um exercício do gosto-não gosto. Têm uma lista de alimentos ou pegam num folheto de supermercado e vão identificar alimentos que gostam e outros que não gostam e outros que gostam mais ou menos. Dentro dos que não gostam, eles propõem-se a identificar 2 para estarem disponíveis para provar cerca de 15 vezes em casa. É a criança que decide que não gosta de espinafres, mas está disposta a fazer o tal exercício de provar um alimento que não gosta. E os pais, depois, têm aqui o
o compromisso de apoiar nesta tarefa. Cada vez que a criança provou, assinam o papel. E a verdade é que no fim deste caminho temos o aumento da preferência por aquele alimento. E, portanto, responsabilizá-los, envolvê-los e criar dinâmicas nesta perspectiva pode ser uma forma de ter sucesso. Com isto eu não estou a dizer que é simples e, sobretudo, juntando isto a todas as circunstâncias e àquela agenda que há pouco o Ricardo partilhava connosco da agitação toda em casa, mas, de facto, e também percebendo que a escola tem uma agenda muito sobrecarregada também, não é? E, portanto, ainda cuidar de todos estes assuntos, não estamos a depositar a responsabilidade nesta matéria na escola, não é isso que estamos aqui a falar, estamos a falar em ter sinergias e poder ser uma forma e um local privilegiado para a intervenção, é isso que a evidência nos diz, envolvendo toda a comunidade escolar e tendo aqui projetos de intervenção multicomponente e esta ponte com os pais que temos aqui, e talvez esta seja a resposta mais próxima para 1 milhão, Ricardo. Estas intervenções multicomponentes e o desafio da nossa ação é precisamente comprovar ou não, fazer a avaliação de impacto de uma intervenção desta matéria, neste âmbito, e perceber que impacto é que isto tem na saúde das crianças. Eu um dia poderei partilhar convosco essa história, se isso tiver interesse para vós. Estamos neste momento a estudar toda a informação que temos para produzir essa evidência, está bem? Obrigada. Obrigada. A mãe do Leonardo também. Obrigada. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Posso só fazer mais um comentário final? Só para rematar, isto termina às 19h30, eu não sei se ele avisa-me se eu quiser prolongar isto, não é? Eu normalmente não sou o anfitrião deste Zoom, mas o Zoom... Mas tu também estava limitado por 40 minutos, o seu Zoom? Não, eu tenho tempo ilimitado. Ok. Mas como eu agendei até às 7h30, não sei se isto desliga automaticamente, eu espero bem que não. Mas são duas coisas muito rápidas. Primeiro é de facto como é que, não colocando este peso na escola, não é? Porque de facto a escola tem uma agenda pesadíssima e os professores estão subcarregados de todas as formas, não é? De facto, estes programas de intervenção a partir de fora são de facto fundamentais e têm que vir de fora no sentido de não pode ser um professor titular a tomar essa iniciativa, não, tem que ser uma coisa integrada e de uma forma integrada, sistemática, mas também, como tu dizias, multicomponente, mas também multi-abordagem, ou seja, não falarmos só de alimentação saudável, mas também ao mesmo tempo estamos a falar de alimentação saudável, falarmos, por exemplo, da saúde oral. Que está, de alguma forma, as coisas acabam por estar um pouco relacionadas. Ou quem diz saúde oral diz outra componente que muitas vezes são celebrados como datas, como apontamentos, porque não há tempo para abordar isso, mas de facto é esta necessidade ao nível, sobretudo das autarquias que têm essa responsabilidade e essa capacidade de decisão de promover mais, e Sintra de facto é um exemplo extraordinário. Eu gostava muito que tu, se houvesse interesse das outras pessoas aqui de conhecer o caso de Sintra, é de facto extraordinário aquilo que vocês têm vindo a desenvolver, mas de facto esta abordagem que inclua, que seja integrativa a todos os níveis, nas diferentes dimensões daquilo que nós chamamos de saúde, não é? E depois outra coisa que é uma questão mais provocatória aqui às nossas professoras, mas também em particular aqui à nossa coordenadora de escola, que tem a ver com o papel que as hortas escolares podem ter na construção destes hábitos. A escola básica do Feijó tem uma pequena horta, que coitado do monitor, o Nuno, estava terra, aquilo é quase cimento, não é? Mas quer dizer, coitado, tenta plantar ali e tenta fazer ali uma educação, no sentido de também as crianças perceberem um pouco qual é a origem dos alimentos e da forma como ele, quer dizer, havia aquele tempo em que se perguntava às crianças de onde vinha o fiambre e as crianças respondiam que vinha
do supermercado. E, portanto, não há esta percepção sobre de onde vêm os alimentos, como é que os alimentos, todo o processo de produção dos alimentos, e, portanto, a oportunidade delas acompanharem ao vivo e de fazerem parte dessa cultura dos alimentos, da produção dos alimentos, e até, eu lembro da minha filha, coitadinha, que chegou aqui a casa com a Maria, com umas cenourinhas, porque a terra lá é muito dura e, portanto, as cenouras são umas coisinhas muito pequeninas, não conseguem, é uma cenoura, mas nem chega a ser baby, aquilo é uma cenoura, coitadinha, que parece que embateu contra a parede, de facto a terra não permite fazer esse crescimento, mas ela veio muito feliz porque, de facto, e nós fizemos uma sopa com aquelas cenouras. Quer dizer, enfim, tive que meter uma cenoura do frigorífico, ele não chegava para fazer, mas quer dizer, eu sinto que este projeto, que eu percebo que é difícil da escola apoiar, e é sempre uma carolice por parte de alguém, não é? E é muito difícil também dos professores até integrarem nas suas componentes letivas, utilizarem a horta como um recurso pedagógico, não é? Eu percebo que há essa dificuldade, mas não achas que as hortas aqui podem desempenhar um papel importante como estratégia de criar nas crianças hábitos, servir como trigger, não é? Aliás, como calar. sem dúvida, Ricardo, e a nossa experiência também foca e evidencia isso mesmo, porque, e voltando ainda àquela questão de não é depositar na escola, mas forçosamente tem que ser trabalhar com a escola. A experiência que nós temos põe lado a lado o poder local, neste caso a autarquia com competências e responsabilidades nesta matéria, a escola, as famílias e a academia, no sentido de podermos avaliar aquilo que estamos a fazer e perceber se temos resultados ou não. E de facto isto tem que ser com todos estes elementos para nós estarmos a fazer coisas efetivas, porque trabalhar alimentação saudável não é no Dia Mundial da Alimentação fazermos uma salada de fruta. Não fica por aqui, e certamente conhecerão todos o referencial de Educação para a Saúde, que já prevê, da Direção-Geral de Educação, que já prevê tudo o que são estas matérias a trabalhar com as crianças. Ao mesmo tempo, também temos o desafio da flexibilidade curricular, não é? E do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que nos fala numa série de competências que é para isso que temos que trabalhar. E no caso do nosso projeto, aquilo que nós fazemos é, no contexto da alimentação, e portanto, aproveitando este tema, conseguimos estar a contribuir para desenvolvimento dessas competências que estão previstas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, e as hortas pedagógicas podem ser perfeitamente um dos terrenos para esse trabalho. Estas escolas que participam no projeto desenvolvem estes conteúdos no âmbito da oferta complementar. Foi desenvolvido um manual que agrega planos de sessão respondendo ao tal referencial de Educação para a Saúde e que fala precisamente, como referias, o ciclo do alimento, não é? Como é do produtor até ao consumo, as práticas de culinária segura, os aspectos da alimentação e da cultura, a sustentabilidade alimentar, também toda a gestão daquilo que é a nossa alimentação e as emoções e as ligações que isso tem, e portanto temos planos de sessões encadeados em cada um destes tópicos, em que os professores, também atendendo à flexibilidade curricular e no tal domínio da oferta complementar, abordam naquele plano de sessão não só o conteúdo relacionado com a educação alimentar e a educação de estilos de vida e a tal sensibilização para a sustentabilidade ambiental e toda esta agenda, mas também fazem o cruzamento com aquilo que são conteúdos curriculares e, por exemplo, com uma receita em que vamos preparar uma receita para um lanche, trabalham a matemática porque em vez de fazer para as 4 doses que tínhamos na receita, vão fazer para a turma inteira. Leem a receita em voz alta e estão a trabalhar a língua portuguesa. Depois vão entrar com as medidas de volume e estão a dar resposta aos objetivos do estudo do meio. Portanto, podemos ter aqui a articulação, e este é o cenário perfeito, não é? Que é com base em contexto real, conseguirmos trabalhar todas estas matérias, não só do currículo formal, mas também de competências que se requerem numa criança à saída da escolaridade obrigatória e, portanto, o desenho da intervenção deste projeto e então multicomponente, multi-abordagem com todos os stakeholders aqui importantes nesta matéria,
também tem a preocupação de ser interessante para, na perspectiva da educação e dar resposta àquilo que já são as metas que existem, na perspectiva da saúde, porque estamos a investir aqui na promoção da saúde destas crianças e a minimizar consequências a esse nível, e sabemos que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde é uma preocupação, além de ser simultaneamente divertido e de poder ser uma forma simpática também de trazer os pais à escola. Os pais não têm que vir a ser chamados à escola só quando a criança se porta mal e de alguma maneira criar aqui uma agenda apelativa nesse sentido também e de responsabilização, e sabemos que isso, pelo menos a nossa experiência, é um desafio grande conseguirmos ter participação ativa de pais, ou não serem sempre os mesmos pais que depois se disponibilizam para fazer coisas como esta que estás a fazer, maravilhosa. E portanto o desafio é grande, mas eu acredito que temos ainda muitas opções por explorar e conseguir ter resultados favoráveis à saúde das nossas crianças. Obrigada. Bem, se calhar damos como terminada a nossa primeira webinar. Queria agradecer então à doutora Telma Nogueira pela sua disponibilidade. Agradeço também ao pai da minha Maria Clara pela iniciativa. Agradeço aos meus colegas, aos pais que estiveram presentes. Muito obrigada a todos. Obrigada. Espero que depois estejam na segunda webinar, é dia 8, não é? Obrigada. Dia 8, dia 8. Dia 8, pronto, o tema será outro. Aparecem sempre temas novos, portanto, conto com a vossa presença também. Muito obrigada a todos. Obrigada. Poucos, mas Obrigada. amanhã estaremos Obrigada. mais. E fiquem bem.